Bom dia, 6 de setembro, quarta-feira. Vamos seguindo para a nossa análise diária de mercado cambial, falando um pouco do que a gente consegue enxergar, quais as probabilidades de possíveis operações usando a análise gráfica. Tá? Então, antes de começar, quero te pedir o velho pedido de todos os dias, que você curta esse vídeo, assine o canal e que possa fazer um comentário para que o YouTube entregue esse vídeo para mais pessoas que, assim como você, gosta de acompanhar e analisar o preço através dos gráficos, tá? Feito isso, vamos que vamos no euro. E todos os dias, se você está aqui pela primeira vez, a gente faz as análises dos principais pares, né? Principalmente aqueles que nós operamos aqui, que é euro, libra esterlina, GBP USD e iene. E olhamos também índice de dólar para fazer a leitura desses ativos. Usamos 3 médias móveis no gráfico, média de 50, 200 e 400. O meu objetivo é não ensinar você a operar, mas sim a gente discutir as principais possibilidades e regiões de tendência de preço e com isso diminuir a probabilidade de erro, visto que no trading, nas operações, é necessário diminuir probabilidade de erro e aumentar probabilidade de acerto. Quando eu insisto nessa palavra probabilidade, porque é justamente isso que o mercado é, uma probabilidade, tá? Ninguém sabe para onde o preço vai, a não ser 10 pessoas aí no mundo, 10 instituições financeiras, um pouco mais, um pouco menos, que tem esse poder. Mas tirando isso, não. Tirando isso, nós estamos tentando diminuir a probabilidade de erro para conseguir realizar lucros em cima disso. E você me acompanha aqui diariamente fazendo isso. Vamos que vamos aqui no euro, né? Passando um olhar bem rápido aqui no mercado. O mercado asiático fechou positivo, chinês positivo, tá? E temos aqui DXY nesse momento praticamente 0 a 0, né? Menos 0,6. Euro levemente também, 0,14 de alta. Libra esterlina, GBP USD, a gente chama de GIBA, 0,14 de baixa. E o iene caindo 0,25, tá legal? Os treasures tá aqui, né? Todos eles estão positivos, isso tende a puxar, né, o DXY aí acima. Vamos acompanhar, tá? Então a gente resta acompanhar. Amanhã, dia 7 de setembro, feriado no Brasil, não tem mercado brasileiro, mas todos os demais estarão abertos normalmente, tá? O euro no semanal, a gente vem discutindo, deixa eu fazer aqui um posicionamento melhor para que vocês possam enxergar. Ele sempre teve aqui dentro dessa LTA, depois daquela queda, né, ficou um ano praticamente caindo, e depois que ele faz essa correção até as médias maiores de 200 e 400, tá? Deixa eu puxar aqui. Então quando ele faz esse toque aqui na 200 e na 400, ele devolve. E aí ficou aquelas devidas perguntas, né? Se o preço voltar a encostar no fundo dessa LTA, ele vai ter uma região para testar. Ou seja, existe ali um suporte. Eu vou fazer uma linha aqui para que você tenha noção do que eu estou falando. Aqui ele existia uma região de defesa, era uma resistência, né? Ou seja, ele fez esse movimento aqui e aí ele deixou aqui e rompeu. E aí ele bate na média e volta. Ou seja, quando ele volta, ele tem essa região aqui mostrando para nós o seguinte: isso foi uma resistência, conceito bem básico mesmo de análise gráfica. Isso foi uma resistência e agora vai mostrar para nós se é um suporte. Se caso ele frustrar e não parar, ele vai perder o canal. Se ele perder esse canal, eu só confio nesse canal se ele perder e confirmar. E ele fez tudo isso, tá? E agora ele vem buscar a média de 50. Então o cenário mais provável é ele pegar essas 50 e mostrar alguma reação. O que vai ser a partir das 50 a gente ainda vai acompanhar. Quais as possibilidades maiores? Realmente é que ele busque as 50 e fique preso entre as 50 e as médias maiores de 200 e 400. Ele literalmente vai ficar ali dentro do sanduíche. Tá? Quando eu puxo essa ideia aqui de tudo que eu estou falando para o diário, a gente consegue ver esse movimento bem mais desenhado, bonito, né? Eu até fiz esse range laranja, esse retângulo aqui, que é quando ele perde o canal. Veja que ele faz todo esse movimento muito bonito. Ó. Então ele sobe para romper essa região, né? Para perder, ele bate lá na 200, volta aqui na 50, perde e faz uma confirmaçãozinha para descer. Então ele está fazendo esse trabalhozinho aqui.
O próximo objetivo dele, literalmente, seria buscar a média de 400 aqui embaixo, tá? Que está aqui no 105996. Para fechar ali, repare que no semanal ele tem uma média de 50 um pouco antes. Então aqui está a média de 400 do diário e aqui está a média de 50 do diário, do semanal, perdão. Vou colocar uma seta aqui só para a gente marcar. Ó, então essa daqui é a 50 do semanal e essa seta aqui é a 400 do diário. Quando eu chego aqui no diário para olhar, ó, então aqui tem uma região forte. Pode ser, tá ok? Que ele não chegue na média do diário, do 400 do diário, porque aqui a gente tem o quê? Uma média de 50 do semanal. Então essa região toda aqui tá um baita de um suporte, tá ok? Tá um baita de um suporte. Isso daqui faz uma baita diferença para nós, tá? Então a gente vai ficar de olho nessa região. É uma região de defesa de mercado. Quando eu olho o histórico dela aqui, eu procuro ver o que está acontecendo aqui atrás. A gente repara justamente isso daqui, ó, tá vendo? Então tem aqui, já foi uma região de muito interesse e obviamente vai haver interesse de briga nisso daqui, tá legal? Quando do diário eu pulo pro H1 para ter olhado, porque isso aqui é a região que a gente fala de gatilho, né? Pode começar a rolar uma espécie de acumulação por aqui. Ele ainda teria espaço para cair até nessa região aqui, tá? Que seria 50 do semanal. Lembra, eu estou aqui no H1 olhando, ou seja, ele tem espaço para cair até aqui, né? Então ele tem toda essa região aqui que ele pode ser preenchida ainda. Caso isso não aconteça, né, ele vai ficar começando a fazer uma acumulação, porque a média de 50 do semanal está aqui nessa outra seta. Deixa eu puxar para cá para ficar fácil de ver, né? Deixa eu colocar aqui, ó, semanal, diário. Então aqui eu tenho uma 400 diário, tá? Aqui eu tenho uma 400 diário e aqui eu tenho uma média de 50 semanal. E o que isso tem a ver? Cara, ó, a hierarquia, a média do semanal é muito mais forte, porque são 50 semanas que trouxe o resultado daquela média. E ali no 400, é 400 dias para chegar naquele resultado. Então são médias muito fortes. Então a gente entende que ele pode chegar ali e realmente encontrar uma região de acumulação, tá? Obviamente as regiões não são perfeitas, não é uma linha perfeita, a gente tem uma referência, mas pode ser sim uma região de grande interesse, aonde a gente precisa tomar cuidado. Olhando para o gráfico pequeno, né, que seria olhar para o gráfico de H1, onde teria um poder melhor de decisão, eu não compraria, porque eu não tenho nenhum sinal de compra. Eu tenho uma média de 50 apontada para baixo, tendência de queda. Ele pode fazer algum tipo de correção, porque ele já mostrou um interesse aqui, né? A gente até deixou aqui marcado, e ele pode estar frustrando o rompimento dessa região, onde que ele pode voltar para dentro dela. Mas nesse momento é tendência de queda e não tem o que fazer. Ele aqui está só respirando para voltar ali na média. Para eu entender que esse mercado pode, às vezes, encarar uma retomada, eu preciso ver a 50 apontada para cima e nesse momento não está, então não tem negócio. Movimento comprador, eu preciso de mais outros sinais. Talvez, se ele chegar por aqui, ele pode deixar um sinal mais claro disso. Pode estar rolando uma acumulação, realmente uma defesa desse suporte. Caso isso não ocorra, a gente prefere ficar assistindo, né? Vamos seguir olhando então. Vamos dar um pulo lá no Japa, do USDJPY, puxar aqui o semanal, que a gente sempre faz essa leitura, semanal, diário e H1, né, para gatilho. O Japa, muito longe das 50 aqui no semanal, mas acabou ele puxando esse range, né? Ele estava aqui nesse range 1, 2, que a gente marcou com o número 1, número 2, fazendo esse mesmo papel aqui de trás, tá vendo essa bolinha laranja aqui? A gente marcou esses dois ranges aqui por causa dessa região. Ele no passado dele aqui, nessa primeira seta azul, ele chegou lá próximo, não entrou, frustrou, devolveu tudo. E agora ele está superando. Teve bastante briga aqui nas últimas 3 semanas, tá? Essa quarta semana agora ele continua ali com briga e até mesmo essa madrugada aí buscou 147,780. Isso traz aqui para nós a seguinte ideia. Ele está entrando nessa região aqui. Opa, perdão. Deixa eu pegar aqui, ó.
ele está entrando nessa região do passado aqui agora, ó, existe essa grande região aqui, aonde que teve muita compra e depois muita defesa, né? Muita defesa por parte do mercado. Existe sempre aquele acompanhamento que fazemos diante de declarações do Ministério das Finanças japonesa, mas eles falaram uma vez que fariam o interesse de defesa, estariam de olho ali no 145, e de fato quando o mercado chegou a 145 ele acabou devolvendo, voltou para o 136, porém isso voltou mais forte ainda, e aí nessa segunda declaração eles falaram que o Ministério das Finanças não estava comprometido com um preço, estava comprometido com uma situação como um todo, e aí não teria mais uma margem de preço para que eles pudessem intervir nessa queda do iene perante ao dólar. Por mais que a gente esteja vendo o gráfico subir, porque a gente está operando dólar e iene, então o ativo que conta do esquerdo, o USD. Esse preço, desse jeito que está, para ele está muito ruim, comparando a reais, para que você às vezes possa entender isso melhor, é como se o real estivesse batendo R$6, R$6,50, tá? Tá bem complicado para eles lá. E a política que eles adotam de controle de inflação é bem diferente da nossa. Então o mercado está reagindo mal em relação ao que eles estão fazendo lá, mas usando o gráfico, que é o que a gente faz para as nossas leituras, a gente percebe o seguinte, tem esse preço aqui muito alto que ele está praticando nesse momento, ele está extremamente longe da média de 50. Então quando a gente vê isso daqui, uma possível exaustão pode acontecer, tá? Ao mesmo tempo que pode acontecer também que ele fique lateral esperando a média chegar, porque existe uma regrinha de gráfico aqui para nós. Todas as vezes que o preço se afastar da média de 50, duas coisas vão acontecer. Ou o preço volta na média, ou o preço espera a média chegar. E eu posso te mostrar isso aqui num exemplo bem rápido. Ó. Tá aqui, embaraço de médias nessa região aqui, ó, tá vendo? Então, a gente está falando aqui de abril de 2019 até março de 2022, as médias ficaram embaraçadas aqui. Quando o preço decide se afastar dela, que é mais ou menos aqui, ó, né? O preço aqui começa a ficar mais alto, a média de 50 cruza a 200, cruza a 400 e as médias se alinham, né? Criando essa tendência de alta, veja o que acontece, o preço sobe de uma vez. Quando o preço sobe de uma vez, ele toma uma distância muito grande da média aqui. Olha para você ver a distância que ele chegou a ficar. Então, se você pegar o tamanho desse padrão aqui, isso raramente acontece. Quando aconteceu, o que ele fez? Voltou para a média. Então, a hora que ele chegou aqui num pico, né, num topo histórico, obviamente ele voltou para a média. Tá? Então, é o que a gente acaba aguardando aplicando ali uma certa ideia de que ele possa, em algum momento, fazer algum tipo de movimento parecido, desde que seja, nem que for para ficar lateral. Tá? Esse movimento que eu acabei de desenhar aqui é o movimento que ele voltou para a média. Vamos ver se eu consigo encontrar algum aqui. Aqui é diferente, ó. Vou colocar aqui no cantinho para ficar mais fácil. Aqui o preço se afasta da média, então olha para você ver a distância que a média está nesse momento, se afasta e aí ele começa o quê? Ficar lateral. Olha para você ver, ele fica lateral. Lateral. Aí a hora que a média fica próxima, ele se acumula na média aqui. Então ele esperou nesse período aqui, ó. Nesse período ele esperou a média chegar. Tá? Então isso é inevitável. A média vai esperar o preço espera a média chegar, ou o preço volta na média, inevitavelmente. Tá legal? Ó, aqui outra situação, apesar que a gente pode somar a média de 400 junto, né? Mas olha aqui, quando ele se afasta da média, ó, ele fica aqui de lado, esperando a média chegar, tá? Isso é muito comum de acontecer. Vamos lá voltar para onde a gente estava. Então, o iene nesse momento está praticando a mesma coisa, né? E a gente está de olho nisso. Ah, mas ele pode continuar subindo. Lógico que pode, tá? O mercado é soberano, pode tudo. Mas não está num padrão para isso acontecer. Por isso que a gente registra nessas últimas 3 semanas velas tão complicadas, velas com muito poder de defesa. Ao mesmo tempo que tem muita agressão compradora, vem a defesa. Semana passada mesmo ficou registrado. Olha o formato dessa vela, foi praticamente uma vela de 0 a 0, né? Muita troca de contrato, volatilidade e acabou ficando por aí. Aqui no diário,
a gente vê uma análise parecida com o que eu disse sobre esperar a média chegar, né? Porque o preço ficou vários dias aqui lateralizado e agora ele vai próximo à média, deixa eu colocar aqui, ele chega nessa região aqui de suporte e nesse momento aqui ó, ele já fica mais próximo à média, ele já está mais perto, ou seja, tem uma média de 20 por aqui. E ele faz essa explosão, né, acima de todo aquele range. Então com apenas 2 dias ele conseguiu sair disso daí, atravessou. É normal que ele possa vir às vezes mostrar que essa resistência, vou passar uma caneta aqui, ó, isso aqui é uma resistência, então ó, teve um toque, nem chegou perto, 2, 3, 4, 5, e aí no sexto que ele conseguiu romper. E aí qual que é a regra que a gente tem em cima disso? 90% dos rompimentos são falsos. Né? Imagina quem operou o rompimento aqui, teve que esperar 6 vezes para dar certo. Então, como 90% dos rompimentos são falsos, eu sempre espero, depois de um rompimento, a confirmação. É um movimento mais saudável que o preço pratica. Então, ele rompe, volta aqui para mim, aí ele mostra que essa resistência se virou um suporte e continua a sua subida. Isso seria o mais recomendado. Tá? Confirmações também são falsas, existem as frustrações de confirmação, da qual ele pode romper e voltar para dentro do range, o preço retoma. E aí a gente está usando esse contexto de análise baseado que o preço lá está complicado para eles e pode ter a qualquer momento uma intervenção. Pode acontecer? Pode. Pode não acontecer também? Provável. Né? Então, mas de qualquer forma, está bem complicada a situação aqui. Se você não está posicionado para compra, você está comprando mal, porque está longe da média de 50. Para venda você tem um risco de ser violinado, tá? Porque aí tem uma volatilidade ali que pode ficar buscando liquidez a todo momento. Então fica bem preocupante essa posição. No H1, que seria os gatilhos de entrada, né, a gente já está vendo no H1 uma espécie de Joy de Napoli aqui, né, um topo mais baixo. Os americanos chamam esse padrão de one shoulder, que é ombro, cabeça, ombro de um ombro só. É só para complicar a nomenclatura, mas é quando os topos vão ficando mais baixos e a gente encontra uma linha horizontal, a gente tem um padrão de um ombro, cabeça, ombro de um ombro só, tá? Ou Joy de Napoli, a gente tem um padrãozinho de reversão, topos mais baixos, tá? Se você assimilar isso com outros indicadores, você pode acabar encontrando uma divergência de MACD, você pode encontrar uma divergência de FR, isso tudo te auxilia numa tomada de decisão. De qualquer forma, um movimento interessante de venda aqui seria abaixo da 50 e a gente entender que a 50, estando virado para baixo, ela pode direcionar melhor. Nesse momento, a gente só tem médias muito abertas, um leque muito aberto, e aí com que faz que possa ser que ele, pelo fato de que no semanal e diário está muito afastado, ele pode ter um descanso dessa alta que ele teve recente. Porém, a gente vai ter que assistir. São velas, são velas grandes, está tendo muito defesa. Quando a gente olha aqui nas últimas 4 horas, o formato dessas velas aqui, houve uma grande defesa nessa região. Né? Veja que os vendedores botaram pressão aqui para cima dessa turma dos compradores. Então, os ursos estão fortes nesse momento, mas a gente tem que ver o seguinte, é uma queda de braço e até quanto que eles vão aguentar isso daí, tá? Até quanto vai ter lote suficiente para segurar esse preço por aí. Por quê? A média está chegando. Lembra daquela regra? Ou o preço volta na média, olha que legal. O preço estava aqui, ó, o preço estava aqui, né? Deixa eu ver se vai aparecer legal para vocês aqui, ó. O preço está aqui, média de 50. Deixa eu fazer um desenho decente que ficou feio. Então a média rompeu a 50, ficou lateral, está dentro daquele range e se afasta da média. O preço se afastou da média. Olha o que ele fez, voltou na média. Não é? E aí agora vai entrar nessa briga, agora é o ponto de interrogação. Ele vai conseguir reverter ou ele vai novamente esperar a média chegar, fazer um micro movimento de esperar a média chegar para continuar essa subida. Lembrando, como o diário e o semanal está muito afastado, ele não consegue, em tempos menores, fazer grandes movimentos. Sempre está fazendo movimentos e voltando para a média. Quando você olha o histórico para trás, você vai encontrar essa mesma informação o tempo todo. Legal? Então essa é a importância de você ter uma visão de múltiplos time frames, ou seja, de múltiplas telas. Não adianta você só ver um único tempo gráfico, você não consegue enxergar todo esse mapa. Quando você passa a olhar semanal, diário,
E aí você toma decisões a partir do H1, você pode até buscar um gatilho menor de 15, 10, 5 minutos, não importa, mas desde que você tenha um mapa geral na sua cabeça, legal? Vamos seguindo, vamos fazer aquela leitura no GIBA, GBP USD, libra esterlina com dólar. Vamos puxar aqui semanal, deixa eu arrumar a tela. DXY nesse momento 008, né? Perdeu mais um pouquinho, 002, que é desde o início da gravação desse vídeo. No semanal, o GBP, o GIBA, ele está bem parecido com o euro, aquela questão do canal, né? Do canal de alta, ele perdeu, fez as confirmações, tinha um rangezinho ali, bem em cima do canal, do suporte desse canal, e está perdendo. Só que tem uma defesa, e aí eu preciso trazer para os gráficos menores para entender o que está acontecendo ali dentro. E aí no diário, né, além desse suporte, ó, ele perde o retângulo, esse range que a gente desenhou aqui, ou seja, eu tenho interesse de venda somente se ele perder isso daqui. Lembra que 90% dos rompimentos são falsos, por isso que no primeiro eu não gosto de pegar. Olha isso daqui, furou, se coloca uma venda de rompimento, foi estopado uma, duas, e aqui na terceira, o ideal seria esperar a confirmação. E o que ele faz? Ele faz uma confirmação gigantesca, ele praticamente volta, e aí ele rompe de novo. Então, 3 stops. No quarto, ele confirma que ele faz o quê? Ele mostra que o suporte se tornou resistência. Então demorou aqui 4 tentativas. Veja que todas as vezes que eu estou mostrando isso aqui para vocês, quer dizer o seguinte: a tentativa em trades de rompimento, ela tem uma taxa de erro muito maior do que a taxa de acerto. Então, se para cada rompimento que você analisar, você vai reparar que você tomou pelo menos 2 stops para acertar um. Então não é uma técnica muito, eu não considero uma técnica efetiva, porque ela estatisticamente tem uma taxa de acerto alta. Por isso que eu sempre repito incansavelmente, 90% dos rompimentos serão falsos, e aí se você pegar o primeiro, você pode estar pagando a boleta de alguém. Nesse momento o Giba pode estar querendo perder esse fundo que ele construiu aqui, tá vendo? Eu até fiz uma linhazinha amarela, ele está aqui porque ele já é uma região anterior de interesse, e se ele perder esse fundo ele vai sim buscar a média de 200. E aí a gente teria um alvo nesse primeiro momento no 1,24, ele buscando ali. No H1 fica mais nítido, né? A gente vê no H1 o que está rolando. Tendência de baixa, não tem o que fazer, ele está lateralizado ali, ele pode estar esperando a média de 50 chegar, e eu só confiaria no movimento comprador dele se a média de 50 apontar para cima. Até isso acontecer, eu não vejo nada como compra ainda, tá cedo, tá? Nesse momento ele pode estar assim, se ele perder esse fundo aqui, todo esse suporte grandão dele, ele tem chance de buscar lá 1,24, que é a média de 200 do diário, não é isso? Vamos só voltar aqui que eu acabei de... Isso mesmo, a média de 200 do diário. Tá? Lembrando, média de 50 é a rosa, 200, azul claro é 200, azul escuro é 400. Tá? Vamos passar o olho lá no DXY. DXY que a gente já tinha falado o seguinte, ó, ele estava nessa tendência, vou colocar assim, fica mais fácil, né? Tem um FIBO aqui, 61.8, é o próximo alvo dele agora, mas só falando o histórico dele, olha, ele fez uma sequência de topo mais baixo, porque ele teve ali contato com essa região, tá vendo as bolinhas laranjas? Ó, 61.8 toque, 61.8 toque, e junto com a média de 50, olha que baita resistência, perdeu, né? Ele encontrou esse range aqui embaixo, lilás, fez fundo duplo, só que quando ele volta, ele não consegue armar um gatilho de compra de fundo duplo, porque ele precisaria romper aquela região do 61.8 junto com a média de 50, e aí ele faz um topo mais baixo, na verdade, ele perde, volta para aquele range de novo. Aí eu marquei aqui essa linha amarela, que era uma sequência de topos mais baixos, tá? E ele rompe esse topo, essa sequência, então ele acabou, não existe mais essa sequência de topos mais baixos, mas ele teria alguns desafios à frente, que seria média de 50 e a região do 61.8. Nesse momento ele furou a média de 50, semana passada ele acabou devolvendo, nessa semana ele está conseguindo furar, mas ele já está próximo à média de 61.8, que é retração, e a gente vai assistir se ele consegue chegar lá no 105, 127, tá? Esse FIBO aqui é o FIBO do semanal, de um grande movimento, que foi esse daqui, ó, tá? Deixa eu puxar aqui para você ficar mais fácil, tá legal?
Então ele está aqui numa retração de 61,8, podendo realmente acabar voltando, porque a média de 50 do semanal ainda é direcional de queda, tá? É cainte. Quando eu olho isso tudo no diário, olha que legal que ele estava preso, né? Olha quantos dias ele ficou preso, eu até falei disso, olha, ele está preso. Deixa eu pegar a caneta aqui. Ó, ele faz essa briga aqui com a 50. A 50 é uma resistência, é uma resistência, ele rompe. No que ele rompe, ele confirma, ele continua, busca a 200, olha o estresse que ele teve aqui. E aí, quando o preço fica dentro da 200 e 400, foram vários dias de muito estresse aqui. E nos vídeos atrás que eu sempre gravei, eu sempre falava, ficar aqui nessa situação é a pior possível, né? Porque existe um interesse, uma defesa muito grande, é uma região complexa. Eu esperaria, por segurança, operar sempre fora desse tipo de situação. Então eu espero, não tenho o que fazer, espero sair. E nesse momento, o que ele fez? Olha para você ver, o tanto que ele briga aqui, bate lá na 400, volta na 200, vai na 400 de novo, aí ele faz um micro impulso aqui, né? E acaba rompendo. Então ele rompeu agora. E de novo, falando aquela questão dos 90% dos rompimentos são falsos, olha isso daqui. A primeira tentativa de rompimento, 1, 2, 3. Teve 3 tentativas de rompimento frustradas para a quinta dar certo, porque depois vem a quarta, ele volta, depois na quinta. Então foram 5 tentativas para poder ocorrer o êxito do movimento. E mesmo assim, agora ele ainda pode voltar. Tá? A 50 está longe, assim como no iene o DXY está trabalhando com a 50 muito longe. Isso me gera um certo desconforto, porque pode ter uma armadilha aí. Né? Você pode acabar participando de uma armadilha, um certo otimismo, né? Para qualquer sentido de movimento. Longe das 50, eu me resguardo a esperar uma melhor oportunidade. Tá bom? Então essa é a leitura do DXY. Vamos dar uma olhadinha só no real aqui rapidinho. A gente tinha já feito algumas marcações, né? O real chegou perto dessa... Olha que interessante, olha essa rabisqueira que já estava aqui há muito tempo. Eu tinha marcado aqui, deixa eu colocar no semanal, que fica mais fácil de entender. Ó, nessa rabisqueira que eu fiz aqui azul, tinha uma linha amarela que era o 4,57, que o real tinha feito isso aqui em 2022. Tá? Então ele bate ali, mas volta com tudo. E aí ele já tinha essa região defendida, ou seja, um interesse muito grande dos compradores. Quem quer comprar barato, concorda? Ninguém quer comprar caro, quer comprar barato. E aí aqui era uma região que o dólar estaria barato. Então o dólar faz uma sequência de queda, né, sempre respeitando tudo que a gente fala. Deixa eu apagar aqui só para a gente discutir isso daqui. Tá? Ó, então, deixa eu também apagar isso aqui. Foram outras leituras que foram acontecendo. Então, olha só, se existir essa região aqui de interesse, que é uma região barata, também existe algumas médias aqui que precisam ser respeitadas. E olha para você ver, quando o real perde a média de 200, né, ele confirma perder realmente, né, fica aqui no zigue-zague, e agora a média de 50 está chegando. Olha a média de 50, o que ela está fazendo? Ela está chegando. E isso vai ser o ponto de interrogação nos próximos dias, nas próximas semanas. Ele vai conseguir se estabilizar numa lateralização, porque ele está entre a 200 e a 400 semanal, ele vai conseguir ficar por aqui, ou para eu assistir esse dólar ficar acima dos R$5, eu tenho que ver ele acima da média de 50, porque ele pode sempre ficar batendo nessa resistência e ficar voltando nesse ping-pong. Então falar assim, nossa, o dólar vai arrebentar, o governo é isso, o mercado é isso, aquilo... Graficamente, que é o que a gente usa sempre, não tem nada disso ainda nos avisando que vai acontecer. Então, por enquanto, segue o jogo desse jeito aqui com bastante cuidado. Apesar que estamos vendo padrões de reversão, né? Existe sim padrões de reversão, mas sempre que eu vejo um padrão de reversão e ele não tem nada, nenhum obstáculo à frente, fica fácil. Mas quando você vê um padrão de reversão aqui, veja um fundo, veja uma sequência de fundo mais alta e aqui é um gatilho comprador. Beleza. Mas logo acima, logo aqui no 508, eu vejo uma resistência, que é a média de 50 do semanal apontada para baixo. Puta que, entendeu? Difícil isso daqui. Então, a gente vai seguir acompanhando, tá? Então, essa leiturinha
que a gente faz aqui do real e trazendo ela aqui para o diário, né? No diário, mesma coisa, tá? Média de 200 e 400 logo à frente. Complicado de pensar em comprar ali e não tomar na cara. Facinho de tomar na cara aqui, tá? Eu esperaria o movimento fazer isso daqui, ó. Tá aqui em cima. Aí se eu fazer uma compra onde que todo o meu suporte está carregado das médias que estão com processo de troca de direção, fica muito mais fácil compreender esse movimento, tá bom? Então, a gente para por aqui com a leitura, colocamos aqui R$1 para a gente fazer uma discussão rápida, porque é interessante também. E voltamos amanhã para continuar. Amanhã não, perdão, amanhã é 7 de setembro, é feriado. A gente volta na sexta-feira, dia 8. Sexta-feira, dia 8, tá bom? Forte abraço.